vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Glória a Deus. As minhas Santo é o seu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória pertence a ti, Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Me amas, eu mesmo nada Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. me Aleluia. Jesus, por amor, se entregou Glória a Deus. naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar. Glória a e Deus. levou sobre si 3 vezes santo é o seu nome, Senhor. Jesus. Nome precioso, Jesus, nome precioso, Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui fazendo esse vídeo, esse culto no lar. Vamos iniciar esse culto no lar em nome do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria, queridos irmãos, amados, que Deus vem me dando força junto com minha esposa, e nós juntos fazer esse culto no lar, enviar para os nossos irmãos que estão no grupo, para os nossos irmãos que não estão no grupo. Quando eu falo no grupo, é no grupo do WhatsApp, e para as pessoas, para nossos irmãos, pais, as pessoas a quem a gente puder chegar a palavra de Deus. Minha esposa está ali, eu nunca apresentei ela. Ela fica ali, mas sempre me ajudando muito. É uma pilastra na minha vida. Vou apresentar ela hoje. Essa aqui é minha esposa Kessia. Nós temos 2 filhinhos juntos. E é uma pilastra na minha vida. A esposa que Deus me preparou. Quando ela se sentir à vontade, quiser cantar um louvor, ou contar um testemunho, ela vai vir e Deus vai se usar, porque Deus se usa de todos. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Queridos irmãos, amados, como o culto é gravado, para não ficar muito longo, conversando com minha esposa, pedindo guia a Deus, resolvendo fazer um culto da palavra, um culto de oração e o culto de louvor, para o vídeo não ficar muito extenso, muito grande. Então, hoje eu já orei bastante, tenho uma palavra que Deus colocou sentimento no meu coração, e vamos ler todos juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Palavra por sentimento que Deus colocou no meu coração está no livro do discípulo, evangelista, o apóstolo Tiago, no capítulo 5 do livro de Tiago.
Nós vamos ler, queridos irmãos, amados, o capítulo 5 do livro de Tiago, a partir do versículo 13. E vamos ver o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada nos traz. Eu vou aguardar um pouco. Quem tiver uma Bíblia pode pegar. Quem não tiver, acompanha na leitura, na comunhão. Vamos começar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Está a partir do versículo 13. Está algum entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germir seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Só até aqui, queridos irmãos. Veja bem, queridos irmãos, amados, a importância de nós cristãos, de nós servos de Deus, nós crentes, ler a Bíblia, examinar as Escrituras. Veja como é importante ler a Bíblia, livro sagrado, revelado por Deus, pelo Espírito Santo. Uma passagem pouco lida pelas igrejas, e quando lida, interpretada conforme a doutrina de tal religião. Mas aqui, queridos irmãos, nós, mais uma vez, contemplamos do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo por nós, do Espírito Santo Consolador. Vejamos como está escrito: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e esse faça oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor.
E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Veja a importância de ler as Escrituras. Aqui fala que a oração da fé curará o doente e ele será perdoado. Será perdoado os seus pecados. Irmãos, isso é de suma importância. Está dizendo o quê? Que o líder da igreja pode lhe jogar no abismo, tirar a sua salvação, ou quando você chamar ele lá na tua casa, confessar os seus pecados, conversar com aquele irmão, ele orar por você e a oração da fé te salvar, Deus perdoar os seus pecados através daquela oração, lhe aconselhar no amor de Cristo. E se tiver doente, a oração lhe curará, se levantará o doente. Veja a importância da gente examinar as Escrituras. Mais adiante, cita Eliseu e fala que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Em certo tempo, pela ignorância, porque já fui religioso, condenava, acusava, não estava convertido, mas Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia, se apresentou diante de mim e eu pude contemplar da sua graça verdadeira, que se chama Jesus, o favor imerecido, porque foi Ele que morreu na cruz para me dar o direito de hoje estar aqui em nome dEle, lendo a palavra dEle e alertando a igreja de Deus a ler as Escrituras, porque é muito importante, queridos irmãos. Mais adiante, Tiago ainda escreve: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o converte, o pecador do seu caminho errado, salvará a alma da morte e dele cobrirá uma multidão de pecados. Aqui está falando o que, queridos irmãos? Meus irmãos, se algum crente, se alguém entre vós se desviar da verdade, o que é se desviar da verdade, queridos irmãos? Se alguém entre nós, se alguém participante da nossa igreja que congrega com nós, por um motivo de fraqueza, por um pecado, desanimar, parar, se desviar, e o irmão for lá, coração da fé, converter, trazer ele de volta, a multidão de pecados será perdoado. Não é para jogar aquela alma no inferno. Não foi assim que o Espírito Santo instruiu, não foi assim que Cristo instruiu, não foi assim que Deus falou. Deus deixou claro aqui. Ora, quem é que se pode se desviar da verdade? Quem conhece a verdade, irmão? Quem conhece a verdade, irmã? Quem está lá no mundo cego, que não conheceu a Cristo ainda, não vai se desviar porque não conhece. Tiago aqui está tratando de pessoas crentes, que por algum motivo, por algum pecado, por alguma fraqueza, parou, se desviou, deixou de congregar, mas ele ainda tem Cristo como seu Salvador. Ele ainda acredita em Deus, acredita no Espírito Santo, mas está preso, está amarrado pelas ataduras do inimigo. E aí cabe a um de nós, cabe a liderança da igreja, cabe a um membro da igreja ir lá em oração da fé,
O justo, a oração do justo produz muitos seus efeitos. Orar junto com aquele irmão, e aquele irmão se converter, voltar convertido para a fé em Jesus Cristo, uma multidão de pecados lhe será perdoado. Oh, quão maravilhoso é o nosso Deus, queridos irmãos! Eu sou experiência viva. Comecei a congregar em 2015. Meus pais já eram cristãos desde 92. Minha mãe se batizou, minha avó. Mas eu me formei em biologia. Acreditava na teoria da evolução, de várias teorias. Acreditava em Deus de minha forma. Depois que me formei em biologia, fui estudar direito. Indo para a faculdade uma vez com um irmão chamado Mauro. Eu falando de algum assunto, de problemas alheios. Ele me indagou e disse que estava escrito na Bíblia, no livro de Provérbios, que aquele que se mete no problema alheio é a mesma coisa de afrontar um cão raivoso. Em algumas traduções, pegar na orelha do cão raivoso. E eu duvidei, eu disse, está escrito isso na Bíblia, de citar no livro de Provérbios. Aquilo ficou na minha mente. Provérbios tem que ter um capítulo. Eu comecei a ler, até que cheguei na parte que falava. Fiquei alegre e comecei a ler diariamente o livro de Provérbios. E comecei dali em diante a ter mais fé em Deus, acreditar no Deus. Mas mesmo assim, não ia em nenhuma igreja, só lia a Bíblia. Minha esposa, no final do mesmo ano, com muito problema no trabalho dela, na enfermeira, era muito problema, era muita fofoca. Ela já estava para deixar o trabalho, ligou para a mãe dela, que é cristã, serve a Deus de outra denominação, e ela disse, minha filha, procura uma igreja evangélica, não tem uma igreja aí perto não. Ela disse, tem a igreja que meu sogro vai, começou aí, me convidava, eu não ia até o dia que eu fui. Nós se batizamos, irmãos, e começamos a servir a Deus ali, mas não lia a Bíblia, lia bem pouco, ficava preso, amarrado na doutrina. De um certo tempo eu comecei a examinar as escrituras, comecei a ler, deixei os livros de direito para ler a Bíblia. Congregava todos os dias, eu tinha uma moto naquela época, rodava cidade em cidade, congregando e lendo a Bíblia. Foi quando eu conheci o irmão Wagner, e ele me fez um convite, e eu fui visitar a CCMJ de Lagarto, mas preso numa religião, numa doutrina. Contei ao responsável, não vou citar nomes, da igreja onde eu congregava, porque achei que deveria contar, que era certo, que era justo saber, porque até então não podia ir para nenhuma outra igreja, era pecado, só tinha uma igreja certa, as outras eram concubina. Eu escutei isso da liderança. Eu estou falando o que aconteceu comigo, o Senhor está vendo. O entendimento era esse. Isso recentemente, em 2017, contei humildemente, fui fazer aquela visita. Quando eu voltei a congregar, tomei um susto. Na hora da palavra, aquele mesma pessoa que eu contei, ao invés de pegar a palavra, pegou o relatório da igreja, onde tem o endereço de todas as igrejas no Brasil e no mundo, e começou a pregar a minha vida, o que eu contei, dizendo, se aparecer outra igreja, que as mulheres usem véu aqui, que apareceu outra igreja assim, 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 não vá, que é coisa do diabo, mesmo assim, no púlpito. E aquilo ali me desanimou. A fraqueza entrou dentro de mim, a opressão. Eu não podia conversar com ninguém.
Se eu falasse com o irmão ia dizer que eu estava perturbado. Vai orar, irmão. Ali é um servo de Deus. Você que está errado. Se eu falasse com o meu próprio pai, ele ouvia, mas não falava nada. Ia orar, dizendo que o espírito do diabo estava em mim. A única que me escutava era minha mãe e minha esposa. Os tempos foi passando. Ali eu tinha cargos, era auxiliar da tesouraria, responsável pelo fundo bíblico, responsável por enviar a coleta, ajudava e achava que aquele trabalho eu estava fazendo para Deus, sabendo que ali era um trabalho material, ajudava a irmandade, mas servir a Deus não é trabalhar na obra, não é construir templo, não é rebocar, não é colocar piso. Servir a Deus é servir a Ele em espírito e verdade. Sofri muito. Tive o início de uma depressão. Quando eu saí daquela denominação pela porta da frente, eu ouvi muitos falar que ia acontecer, foi muitas pragas. Minha própria família, primos, tios, minha família é grande, quase todos cristãos, de várias denominações. E aquelas igrejinhas que eu condenava, que às vezes eu falei mal, eu comecei a ir, e ali eu era honrado. O servo de Deus, o pastor que estava lá na frente, sempre me dava uma oportunidade, eu ia em outra, me dava uma oportunidade, me conhecia, e aquilo me alegrava. E eu fui servindo a Deus, abri a escolinha bíblica junto com minha esposa, mas as pragas continuou. Eu não tinha muito entendimento, mas eu já sabia que a graça era Jesus Cristo, era favor imerecido. E fomos fazendo aquela escolinha bíblica. Irmão Wagner veio, me apresentou, levou meu nome para São Paulo, orou. É o ancião da CCA de Feira. E ali eu fiquei fazendo aquele trabalho, se uni com o irmão Augusto, o irmão Bigode. Mas, irmão, em certo momento, eu formado em direito, advogado, deixei de buscar as coisas do alto para ficar correndo atrás de trabalho. Eu trabalhava de dia, de noite, não tinha tempo para Deus, mal orava, a mente turbada, um pouco de depressão, ainda tinha acusadores. Minha esposa também trabalhava muito, enfermeira, mal nós conversávamos com 2 bebês, pois tivemos 2 filhos seguidos, benção de Deus em nossas vidas. E ali, por deixar de buscar a Deus em primeiro lugar, como está escrito na Bíblia, buscar primeiro o reino dos céus, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas estava buscando, era bem material, queria fazer uma casa enorme, comprar carro novo, queria pegar causa ali, saía de manhã, chegava de noite. A minha esposa saía de manhã, chegava de tardezinha, mal a gente se falava, final de semana mal a gente orava, não estava mais orando, não lia a Bíblia. O inimigo entrou, a gente deu brecha, grande transtorno causou em nossas vidas. Passamos 8 meses separados, 10 anos de casamento, não tenho vergonha, 8 meses separados, de tristeza, de amargura na minha alma, nem orar eu não orava mais, fui para a festa, voltei para aquele caminho mudando. Deus está vendo, Deus viu, eu não tenho nada que mentir, confessei os meus pecados a Jesus Cristo, o justo advogado. Estava triste, abatido, emagreci. Não teve nenhum irmão para ir me fazer uma visita. Para não mentir, um pastor foi lá da Assembleia de Deus, fez uma oração e falou que Deus era comigo. Uma vez eu saí de uma loja, Deus está vendo se eu estou mentindo, nenhuma palavra aqui, nenhum centímetro.
já nessa situação, um Senhor que eu nunca vi na minha vida, me saudou com a paz do Senhor Jesus. Eu disse amém. Ele disse: Deus é contigo. E eu chorei. Eu disse: Senhor, veja a minha vida. Eu pedi a misericórdia. A única coisa que eu tinha de coragem de falar com Deus era pedir misericórdia a Deus. Queridos irmãos, esse mesmo irmão Mauro, que falou do livro de Provérbios para mim, foi fazer uma visita. Minha esposa em outra cidade, 200 quilômetros, ela estava morando em outra cidade, fazendo aquela visita, não me avisou nada, só tirou uma foto dela com meus filhos e me enviou. Quando eu vi aquilo no sábado, me lembro daquele sábado, eu chorei muito, liguei para ele desesperado, contei, ele chorou também. Eu peguei o carro, meus queridos irmãos, e fui lá pedir perdão, se reconciliar com minha esposa, com meus filhos, porque era uma derrota para a gente, servo de Deus, unidos, a gente evangelizava pessoas, as criancinhas, quando me encontrava, dizia: estou com saudade da escolinha bíblica. Eu chorava dia. Um dia eu coloquei meu rosto no chão, chorei tanto que quando levantei foi com uma poça de lágrimas, parecia uma poça de chuva. O choro era constante, eu só pedia misericórdia. Ela aceitou, voltamos, teve tribulação, o inimigo tentou entrar, mas nós se voltamos para esse Jesus Cristo. Estamos aqui juntos, fortes em Cristo, servindo a Deus com alegria de alma, falando que Deus é bom, que Jesus é misericordioso. Nossos filhinhos alegres e contentes, às vezes pega esse microfone e fica aqui pregando, fingindo que está pregando, imitando o pai, imitando o pregador que ele vê na televisão, os cultos que eu assisto. Eu acho lindo, até já fiz um vídeo. E Deus se usando de nós, queridos irmãos. Então, irmão, a importância de nós lermos as Escrituras. A culpa disso tudo foi de quem me oprimiu? Não, a culpa foi minha, irmão, que eu não examinei as Escrituras, porque se eu tivesse lido essa passagem, se eu tivesse lido a passagem de João, se a passagem tivesse entrado no meu coração, estava tranquilo, eu ia continuar congregando mais e mais em outro aprisco, eu ia buscar Deus mais e mais, Deus ia ser comigo, mas Deus tinha um propósito. Eu tinha que passar para aquele vale do sombrio da morte, eu tinha que passar pelaquilo tudo, para Deus me mostrar que Ele é Deus na minha vida. Deus me honrou, estou aqui hoje dando glória a Deus. E eu peço por queridos irmãos examinarem as Escrituras. Ela jamais vai lhe deixar inconfundido nem envergonhado. Nunca deixe, queridos irmãos amados, um servo de Deus padecer por ignorância. Leia, veja o que está escrito aqui. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o converte, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Faça o que a palavra de Deus lhe manda. Não fique nos ensinamentos religiosos, que o ensinamento religioso diz: não vá lá não, se ele tiver provado, você vai pegar a prova dele. É mentira, irmão. Isso não provém de Deus. Vai lá orar com ele, porque se ele voltar com a cabeça erguida, a multidão de pecados será perdoados. Olha o que a oração da fé produz. Está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja e este faça oração sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé o salvará o enfermo, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Mas tem entendimento, amados. Quando
você ir lá e falar o que cometeu, não é para aquele servo de Deus que está ali, que foi colocado ali para apacentar as ovelhas com amor e carinho, e levar para um quartinho e lhe dar uma surra. Não estou falando uma surra de chicote, não, uma surra de palavra, lhe humilhar, lhe colocar lá no chão e dizer de hoje em diante, porque assim aconteceu com um amigo meu, não vou contar o nome, mas eu chorei quando eu descobri a verdade, porque conhecer a verdade o libertará. Humilhou, não foi nem no quartinho, foi num quebra-mola na estrada. Chamou assim: a partir de hoje você não pode orar, você não pode pedir um hino, você não pode contar um testemunho, se quiser ir para a igreja no último banco. Esse irmão ficou-se desesperado, até no suicídio pensou, queridos irmãos. Veja a ignorância do homem. Aquele servo de Deus que estava ali para apacentar as ovelhas, jogou uma alma no inferno. Mas esse Deus é poderoso, irmão. Esse Deus é poderoso, irmã. Os anos passou. Aquele homem que está vivo hoje é meu amigo, é meu irmão na fé, crente. Casou. A mulher dele começou a congregar em várias denominações e acabou se batizando naquela mesma igreja do passado, onde ele foi jogado lá atrás. A família grande, muita gente visitando. Aquele mesmo irmão foi na casa dele e disse assim: olha, hoje você vai ter liberdade de chamar um hino e contar um testemunho, mas pregar a palavra e orar não. Perdoou ele pela metade, deu a liberdade pela metade. E aí ela disse assim: isso não é por causa da tua alma, não, é por causa da alma da tua esposa. Aquele homem que estava voltando a congregar estava feliz, que a esposa estava feliz. Ficaram tristes, o choro entrou, a tristeza entrou. Eu me lembro como hoje nós estávamos numa reunião de evangelização no Benedito. E o homem dizendo que recebeu uma revelação de Deus, aí começou a falar das bênçãos de Deus e foi apontando para cada varão, apontou para mim, para fulano, para ciclano. Quando chegou naquele irmão, pulou o dedo, apontou para o outro. Veja a ignorância, veja a religiosidade, o que é que faz com as almas. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado, irmã. Se você fez isso porque é um religioso, porque não conhece a verdade, a partir de hoje não faça mais, peça perdão a Deus. Porque quantas almas hoje estão paradas, quantos já morreram fora, achando que estava no inferno por causa de uma palavra de um religioso. Ao invés de ir lá orar alegremente, depois de tantos anos, dizer: irmão, que felicidade, você está aqui de volta. Foi lá humilhar mais uma vez. Só que Deus exaltou. Este irmão é meu primo, é advogado também, é um servo de Deus, tem conhecimento na palavra de Deus, tem muito testemunho. É que eu não vou dar testemunho da vida dele. Um dia, se ele quiser contar, ele conta. Mas hoje eu me alegro, a gente conversa por celular, troca mensagem alegremente, fala das coisas de Deus, ele evangeliza, tem o dom de Deus na vida dele. Mas se fosse por um homem, queridos irmãos, esse homem, eu também e muitos outros, estavam no inferno, já na terra, condenado. Mas o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, nos libertou e nos fez, pela leitura do livro sagrado, conhecer a verdade, e a verdade nos libertou. E hoje nós cantamos louvores, falamos de Deus, continuamos a errar, porque nós erramos mesmo, nós pecamos. Mas a gente dobra o nosso joelho, a gente pede perdão a Jesus.
E Jesus nos perdoa, está conosco. Depois disso, muitos milagres aconteceram na minha vida, tem acontecido, muitas coisas boas. Mas, irmãos, se atenda para as Escrituras Sagradas, veja que a oração da fé produz muitos seus efeitos. É uma passagem pouca lida, quando é lida é só para falar da unção, da cura, mas não fala do perdão, não fala do amor que é o principal, porque curar a carne está bom, é bom a gente fica curado, Deus liberta, é bom viver sem doença, mas o melhor é curar a alma, melhor curar o espírito, porque a carne, o corpo vai ficar aqui, vai ficar no pó, o pó da terra voltará, mas a alma pertence a Deus. O Espírito é de Deus, é o mais importante, é o perdão de pecados, o mais importante não é pregado, o mais importante não é falado, porque não convém a tal religião, não convém a tal pregador falar disto, porque quer ficar com as pessoas fiquem presas, amarrado. Irmãos, assim como algumas igrejas pegam a teologia da prosperidade, é fogueira santa, é campanha do ouro, da prata, é campanha disso, é campanha daquilo, toma carro, toma dinheiro, deixa as pessoas na miséria, aí deixa 100 na miséria, um que foi bem sucedido pelo seu trabalho, leva para contar um testemunho, engana mais 1000. Assim como tem essa teologia da prosperidade, tem a teologia do medo, que é pior ainda. A teologia do medo me coloca no inferno em vida. Diz que você não tem mais jeito. Lhe olha estranho. Depois que aconteceu isso comigo, naquela época a alegria saiu de mim. Eu continuei indo para a igreja. Fazia parte da administração. Mas quando eu olhava para o homem, que eu contei tudo, e ele foi lá e contou minha vida toda, eu chorava de tristeza. Quando eu chegava naquela reunião, os irmãos tudo se silenciavam, olhavam para mim, ficava quieto, aquilo me entristecia, às vezes a mente turbada. Mas Deus me livrou daquela opressão, queridos irmãos, amados irmãos, pela leitura nas Escrituras Sagradas, mandou os seus anjos me consolar, mandou os seus servos me consolar. Vinha cristão de outras denominações falar de Deus para mim. As mensagens chegavam no celular de vez em quando, mas era mensagem edificante, dizendo: o Senhor está contigo. Quando voltamos, reconciliei com Deus, com minha esposa, que fomos a primeira vez em um culto, o Senhor foi conosco, eu nunca me esqueço. Conheci um pastor aqui, eu vou falar o nome da igreja Videira, aqui no Esplanada, me recebeu de braços abertos, benção, orava, alegre, contente, até hoje tenho contato com ele, homem de Deus. Quando eu contei o que aconteceu, ele sentiu meu chorou junto comigo, e disse: Jesus, me perdoa, irmão, eu não contei desta forma que eu estou contando aqui. Eu não falei da opressão que eu recebi dentro da religião. Eu não falei do olhar que meu pai olhava para mim, da minha filha, das pessoas. Eu contei o que eu fiz. Ele disse: irmão, Deus está contigo, você fez isso, você passou um tempo longe da sua esposa, você recuou, mas foi o inimigo que quis desmanchar a tua vida, mas vamos orar aqui, Deus vai lhe perdoar. E orou, eu senti a virtude, eu senti a alegria, voltei a congregar e hoje estou aqui, querido irmão, dizendo para vocês, amado, Jesus perdoa sim, Deus é amor, Deus é benigno. Às vezes a gente passando por coisas difíceis nessa terra, às vezes a gente abraça a prova, coloca a mão onde não alcança, mas Jesus Cristo nos ajuda a ultrapassar aquele Jordão. Assim como abriu o Mar Vermelho para Moisés, Ele vai abrindo os caminhos, vai aplanando o caminho, nós vamos passando em pequenos passos, vamos andando. Nunca deixe, queridos irmãos, de examinar as Escrituras. Nunca deixe de orar pelo teu irmão. Não vá nessa conversa não. Se
Se você for lá orar, você vai pegar a prova dele. É mentira. Não tem base bíblica. Não está no Evangelho. Não está nas cartas dos apóstolos. Não está nas cartas dos evangelistas, dos discípulos. É mentira, irmão. O pai da mentira é o diabo. Ora para o teu irmão, se for possível, vá lá, chama ele, pega na mão. Se ele não conseguir ajoelhar, você ajoelha. Se não puder, ore em pé, mas ore para o teu irmão, em nome de Jesus Cristo, com o espírito mau, espírito perseguidor, opressor que está ali, vai embora em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje vamos fazer diferente. Como ver nosso irmão na fraqueza, vamos colocar o nosso joelho no nosso quarto e orar por ele. Vamos pedir permissão a Deus e vamos lá na casa dele orar junto com ele. Porque Deus vai livrar ele. E Satanás vai ficar triste porque ele fica olhando para nós como lobo devorador. A palavra de Deus diz que ele pudesse, ele tragava a gente vida, nos destruía. Não destrói porque Deus não permite. Mas fica com raiva, fica furioso, porque você é um vaso de Deus, escolhido para Deus, para levar o evangelho da paz. Jesus disse: felizes são os pacificadores, deles são o reino dos céus. Seja um pacificador, seja um humilde, seja um servidor que Cristo veio para servir, sirva. Queridos irmãos, amados irmãos, Jesus foi tão humilde, se fez tão pequenininho, que na primeira ceia, ele pegou uma bacia, colocou a água, pegou uma toalha, e foi lavar os pés dos apóstolos. E quando um não queria, ele explicava o porquê, porque ele era humilde. Ele sempre nos ensinou a ser humilde. Seja humilde, irmão. Seja humilde, irmã. Não faça cara feia para o teu irmão, não. Às vezes o espírito da fraqueza pegou ele. E junto com o espírito da fraqueza vem uma legião de outros espíritos. A depressão pega. Fica doente na carne e na alma. Você não sabe o que está passando naquela mente. E você não tem nem coragem nem de saudar mais. Você vira o rosto. Onde é que na Bíblia está dizendo isto? Não confunda as escrituras, examine antes de fazer. Não vá no ensinamento de homens. Examine, leia. Leia Tiago capítulo 5. Comece do versículo 12 e vai até o final, 20. E veja se eu estou mentindo, se não está escrito assim na sua Bíblia. Pega a tua Bíblia e leia, examina as escrituras. Deixa de ser ignorante, deixa de ser religioso. Não condene, esse não é o nosso papel. Condenar. Quando Deus me der a oportunidade, eu vou ler a passagem de julgar e condenar. O que Jesus fala. O que os apóstolos falam sobre isso. A oração da fé. Veja o exemplo que Tiago deu. Pegou Elias lá atrás, no Velho Testamento, o profeta, e falou que ele orou para que não chovesse e passou 3 anos e 6 meses sem chover pela oração da fé, a oração de um justo. Veja o efeito de uma oração de um justo, quando você está santificado, quando você não está amargurado. Hoje eu perdoei, hoje eu oro por essas pessoas. Eu peço pelo Jesus Cristo que me encontrou, que me trouxe para a graça dele, que se chama Jesus, favor imerecido. Encontre com essas pessoas ainda, que haja tempo, para que não vá à sepultura como religioso, como fariseu, que encontre a todos, que abrace a todos. Porque tudo pertence a Cristo, irmão. Nós não sabemos o dia de amanhã, nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas tudo o que vai acontecer em nossas vidas, Deus já sabe.
Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Onipresente porque Ele está na terra, está no céu, está aqui no Esplanada Bahia, está em São Paulo, está na Itália, está nos Estados Unidos, ocupa todos os lugares. Onipotente porque nunca perdeu uma batalha e nem nunca vai perder, nem sequer empatar. Onisciente porque Ele sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Desde o dia que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, Ele sabe nossa história toda. Entenda isso. Certa coisa a gente passa na nossa vida é para nos edificar, é para se apegar com Cristo, é para se abraçar com Cristo, não para nós deixar alguém nos condenar e nós mesmos se condenar, é para pedir perdão, é para se ajoelhar, é para se humilhar. Faça igual Davi. Davi, quando pecou, quando Davi adulterou, Davi foi homicida, Davi mentiu, caluniou. Quando o profeta foi lá falar a Davi, que contou a história das ovelhas, e perguntou a Davi o que ele que faria com aquele homem, Davi disse: esse homem merece a morte. O profeta disse: esse homem é você. O Espírito de Deus visitou Davi, Davi caiu, o semblante dele caiu, ele caiu, voltou para real. Davi voltou em oração, orava, e Deus perdoou Davi. Davi passou por uma situação difícil, foi para uma caverna ficar junto com seus inimigos, o seu filho tentou matar ele, passou por perseguições terríveis, mas Deus foi com Davi, Deus honrou Davi e colocou o nome Davi, aquele o coração de Deus, porque Davi se humilhava. Certa passagem está lá em Reis, se eu não me engano é em Reis ou em Crônicas. Davi mandou contar o povo de Deus. Deus não gostou, Deus tirou contra Davi, mandou um anjo do céu. O anjo vinha com a espada para matar aquele povo junto com Davi. Ali era no Velho Testamento, é um exemplo. Davi, quando viu, se humilhou e Deus o perdoou novamente. Porque o nosso Deus é benigno, o nosso Deus é amor, o nosso Jesus Cristo é amor, Ele nos trouxe a salvação, foi Ele que derramou o sangue dele na cruz, não foi homem de carne e osso. Ele deixou as escrituras para a gente examinar e disse que o meu povo erra porque não examina as escrituras. Ele examinar a verdade o libertará, é a Bíblia, não está aqui a escritura. O que adianta você ter uma Bíblia, passar 20, 30 anos com a Bíblia dentro da gaveta, abrir 5 minutos durante um culto, ler o versículo e guardar lá dentro e em sua casa não ler? Para que é que serve um livro desbotado dentro de uma gaveta? Ou fazer como alguns religiosos, abrir o Salmo 91 e colocar lá e nunca nem ler, nem decorar nem o Salmo. No Salmo 23 colocar lá no comércio, no Salmo 91 colocar no comércio. O que adianta? Tem que ler, tem que praticar. Porque só conhecendo a verdade ela nos liberta. Se eu, os queridos irmãos, ouvintes, tinha essas práticas, vamos deixar de mão. Vamos abandonar porque não provém de Deus. Vamos voltar para as Escrituras e vamos fazer como Tiago escreveu, por revelação, inspirado no Espírito Santo, revestido do poder, escreveu aqui, para nós orarmos por um irmão, se aquele irmão se desviou do caminho, parou por algum tempo, aconteceu alguma coisa, ele voltar, for convertido, voltar para Jesus, for convertido ali, novamente voltar para os caminhos de Deus, uma multidão de pecados lhe será perdoado. Veja que coisa boa é, irmão, uma multidão de pecados lhe será perdoado. Dá para crer nessa palavra, a palavra está aqui na Bíblia. A oração da fé curará o doente e os pecados lhe serão perdoados. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não. Examine e leia. Amados,
Vamos aprender da fonte de água viva. Vamos aprender igual a mulher samaritana. Naquela época, tinha Jerusalém, tinha Samaria, era uma cidade. Tinha uma mulher samaritana. O samaritano não conversava com os judeus. Era separado, era tido como pecadores. Jesus Cristo, porventura, um dia parou ali de propósito, porque já sabia, para conversar com aquela mulher no posto, cavado por Jacó, servo de Deus. E ali foi conversando, foi explicando, até o momento que ela falou: mas a gente adora a Deus no monte, e vocês de Jerusalém no templo. E Jesus diz: na verdade vos digo, chegará um dia que nem no monte nem no templo, mas em espírito e verdade. Vamos ser fiéis adoradores de Jesus Cristo em espírito e verdade. Vamos deixar de seguir a placa da igreja. A igreja está ali para nós se reunir, para nós congregar, para nós estar em comunhão, para servir a Deus em justiça, com o evangelho da paz. Isso é bom, isso provém de Deus. A gente tem que repartir o pão, tem que tomar o vinho. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, porque Jesus disse que quem não fizer isso não tem parte com Ele. Nós temos que cantar hino de louvor e sim, porque está escrito aqui: está entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alegre, irmão, cante louvores. Dê glória a Deus, irmão, no seu trabalho. Cante louvores. Dê glória a Deus, cante hino. Cante e adore ao Senhor com alegria. Está alegre, continue alegrando. Dê glória a Deus. Quer dar glória a Deus alto, dá glória a Deus alto. Quer dar glória a Deus baixinho, dá glória a Deus baixinho. Mas dê glória, louve a Deus com sua alma, com teu coração, porque tu está alegre na presença de Deus. Está aflito, ore. Está em pecado, ore, chama o irmão. Ore junto. O pecado será perdoado. E você, irmã, e você, irmão, e você, amados. Seu irmão deixou de congregar, sumiu, vai fazer uma visita, persista. Ele já é um servo de Deus. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Alá Maria, Senhor, santo é o seu nome, Deus Altíssimo. Glória a Deus nas alturas. Vamos servir esse Deus com sinceridade, buscando almas para o teu reino, porque a fé está escrita em Romanos: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A oração do justo produz muitos seus efeitos. Vamos perseverar em oração, vamos perseverar em vigiar, e nunca vamos abandonar o nosso irmão batizado, a não ser que ele esqueça Jesus Cristo. Como é se dizer que Jesus não existe, que Deus não existe, blasfemar, largar Jesus, virar um ateu. Aí não cabe, não está mais em nossas mãos. Mas enquanto ele acreditar em Jesus, enquanto ele acreditar em Deus, nós temos que estar ali. E no Espírito Santo nós temos que estar ali orando com Ele. É diferente, aqui está falando de crente, de cristão. Não está falando das pessoas que ainda não conheceu Jesus. Está falando de pessoas que já conheceu Jesus e por algum caminho se desviou. Por algum problema da vida, porque são muitos os problemas que nós passamos nessa terra. Muitas das vezes a gente vem no abraça, a gente coloca a culpa no outro, mas a gente não examinou. Se a gente tivesse examinado, a gente tinha orado pelaquela pessoa, pelaquele acusador, ia dizer assim como Estevão diz: perdoa, Senhor, que ele não sabe o que está falando. Perdoa, Senhor, que ele não sabe o que está dizendo. Queridos irmãos, queridos amados, o Senhor colocou no sentimento do meu coração falar da palavra de Deus, explicar até aqui. Mas fica aqui o capítulo 5 de Tiago. Anote, leia, ore, reflita e veja. Tem outras passagens que falam de perdão. 1 João, versículo 9. Filhinhos, não pequeis,
mas se pecares, tem um firme amigo, tem um fiel advogado, Jesus Cristo. Está lá escrito, examine, não caia nessa não, que você que o inferno não é na terra, que ninguém, nenhum homem tem poder de colocar ninguém no inferno, nem tirar, só Deus, só Jesus, através da oração, ou então, irmão, mesmo confessar Jesus Cristo. É só Jesus, e Jesus é fiel, ele não ia escrever, Deus não ia permitir que essa passagem viesse para o livro, para a Bíblia Sagrada, e a gente rasgasse essa página e jogasse fora. O Senhor só me dá até aqui. Eu vou encerrar este culto em nome do Senhor Jesus e pedir que os conselhos da sua santa palavra, que o amor, que a caridade, que o perdão esteja em nossos corações por toda a eternidade. Toda a honra e toda a glória pertence ao Deus Altíssimo. Amém. Pego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas. Eu mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso, Jesus, nome precioso. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre